Bonjour, chers amis téléspectateurs. Moi, content là, aujourd'hui là, de parler avec vous des paroles à bon Dieu. Vous savez bien, Jésus bon, Jésus ni un plan merveilleux pour vivre à vous. Ça fait longtemps que nous là, dans la télévision là, ça. Et aujourd'hui là, apprendez-vous un monsieur, un pasteur brésilien. On va parler français, meilleur, hein, pour que tout le monde là comprenne nous bien. Je vais parler en français pour que tout le monde nous comprenne. Bien sûr, parce que nous avons beaucoup d'auditeurs qui viennent du monde entier, qui nous suivent. Alors, créole, c'est plus facile de parler français pour que tout le monde nous comprenne. Alors, là, nous avons un pasteur brésilien qui s'appelle Moïse da Silva. Tudo bem, Moïse da Silva. Tudo bom. Deus é bom. Deus é bom. Amen, amen. Et son interprète, le pasteur Pedro, Da Igreja do Eterno. l'église éterne. Eterno. L'appel de l'éternel. Voilà. L'appel de La l'éternel. paix de l'éternel. O presidente Wow. da igreja, pastor Antônio Tussamba. Les dirigeants Amen. de l'église, donc c'est le responsable de l'église, c'est le pasteur Antonio Tussamba. Ok. Alors, bonjour, j'aimerais savoir s'il peut te présenter. O pastor pode se apresentar. Et tu interprètes fort, hein, parce que d'abord qu'on a déjà compris. Eu sou o pastor Moisés. Je suis le pasteur Moïse. Estou muito alegre Je suis dans la joie de estar aqui nessa noite. d'être ici ce soir, Continue. De estar aqui nessa noite. d'être ici ce soir De fazer essa entrevista. et de faire cette interview. Eu vim do Brasil Je viens du Brésil para pregar na Igreja do Eterno. pour prêcher ici à l'église l'appel de l'éternel. O convite sobre o pastor Antônio, C'est cette église qui m'a invité, le pasteur Antonio, pela graça de Deus. et par la grâce de Dieu, E quero falar para vocês que nos j'aimerais vous assistem. dire à vous qui nous assistez, Deus é muito bom. Dieu est très Nós bon. não pregamos religião. Nous ne prêchons pas la A religião religion, não salva. parce que la religion ne sauve Quem pas. salva é Jesus de Celui Nazaré. qui sauve, c'est Jésus de Você Nazareth. que nos assiste, Toi qui me suis, pode ser você qual for, peu importe la personne que tu es, Jesus te ama. Jésus t'aime. Ele veio ao mundo Il est venu au monde para salvar. pour sauver le monde. E ele quer salvar você. Et il a besoin de toi. Essa é a minha apresentação. C'est ça Ok. ma présentation. Alors, tu peux lui dire, ce pasteur, il faisait partie de la mafia, pour vous dire que Dieu change les gens. Quelle que soit ton origine, quel que soit ton passé, ne dis pas que je suis trop noir, trop sale pour venir à Jésus. Alors, on va demander au pasteur qu'il nous dise un peu qu'est-ce qu'il a fait dans la mafia, comment c'était un peu. Il a 10 minutes, quoi, qu'on sache d'où il vient. Pronto, com certeza. Deus me tirou das drogas Dieu m'a tiré de la drogue através da oração da minha à mãe. travers la prière de ma mère. Eu não conhecia Deus, Moi, je ne connaissais pas mas Dieu, Deus me mais conhecia. Dieu me connaissait. E eu quero até dizer a você, J'aimerais vous dire, o Deus que mudou minha le vida, Dieu qui a changé ma ele vie, também pode mudar a il sua peut vida. aussi changer la vôtre. Através da minha mãe, À travers la prière de ma mère, foi que eu vim conhecer Jesus. c'est comme cela que j'ai connu À Jésus. travers la prière de sa maman. Exactement. Ça, c'est important, ça. É muito importante sobre L'intercession. a oração da tua intercessão. Parce Intercessão. qu'il y a beaucoup de mamans Tem muitas mamães qui ont des enfants que têm Dans la os drogue. filhos na droga, dans la mafia na máfia, et qui sont désespérés. estão desanimados. Alors, à toutes ces mamans-là, A todas essas mamães, on veut vous dire, queremos dizer, voilà le fruit de la olha o prière. fruto da oração. Si Dieu a exaucé Si sa Deus mère, cumpriu a oração da sua mãe, il peut t'exaucer aussi, toi, maman, cumprir a oração da você, mãe, qui prie pour ton fils. aquilo que você está orando pelo teu filho, Persévère. fica firme mesmo. Ne désespère Não pas. desanima, Ta prière, porque a tua oração, ton a intercession tua intercessão peut changer quelque chose. pode mudar uma coisa. Ok, vas-y, tu peux continuer, ta maman. E eu quero dizer a vocês J'aimerais vous dire que todas as mães, que toutes les mères, nada está perdido. rien n'est perdu. A minha mãe profetizava Ma na minha mère vida. prophétisait sur ma vie. A palavra tem poder. La parole a un pouvoir. Tem poder para abençoar Elle a le pouvoir de bénir e tem poder para et amaldiçoar. elle a le pouvoir aussi de donner la malédiction. Deus falou isso para Abraão. Dieu a parlé, a dit cela à Abraham. Ele disse, Abraão, Elle dit à Abraham, o que tu abençoar, ce que toi tu eu béniras, abençoarei. moi aussi je bénirai. Mas o que tu, Mais ce que toi, por si próprio, toi proprement, amaldiçoar, ce que tu maudiras, também será moi aussi je amaldiçoado. maudirai. Mas eu quero dizer, mamãe, Mais j'aimerais dire à toutes les mères, nada está perdido. rien n'est perdu.
Jesus, Jésus, ele é a transformação. il est la Eu transformation. chegava em casa drogado, Moi, je rentrais à la maison drogué, endemoniado, tout complètement démoniaque, mas minha mãe profetizava mais para ma mim. mère prophétisait sur moi. Cheio de arma, Moi, j'étais rempli d'armes. não sabia o que fazer da Je ne vida. savais pas qu'est-ce que j'allais faire de ma vie. Porque quem está nessa vida Parce que celui qui est dans cette vie, dans le só monde, tem duas il n'y a coisas: que deux choses. ou cadeia Soit c'est la prison, ou cemitério. ou c'est le cimetière. Mas existe uma saída. Mais il existe une sortie. Minha mãe Ma profetizava: mère prophétisait. você vai ser um Tu pastor. seras un Eu pasteur. disse: não. Et je disais non, maman. Aquilo que eu não queria Ce que moi je ne voulais é pas, o que Deus quer. c'est ce que Dieu voulait. Porque Deus, Parce que Dieu, ele está olhando para você il que é mãe. prie aussi pour Non. toi qui es mère. Ta mère prophétisait sur toi. Toi-même, prophétisais pour Oui, toi. profetizava para mim. C'est une femme de foi, ça. Foi uma mulher Parce diferente, que porque j'ai déjà eu affaire à des gens drogués. eu conheci as pessoas drogadas. Si tu n'as pas la Se patience, você não tem paciência, tu mets la personne dehors. você vai voltar fora essas Parce que pessoas. la drogue Porque rend a les droga enfants faz agressifs, Oui. mal polis, com- completamente desobedientes. tout ce qui est désagréable. Todas as coisas mal mesmo. Mais ta mère A tua mãe n'était pas maudite. não tem ódio, não. Non, ça m'a béni. Sempre Béni. te abençoar. Minha mãe sempre Ma profetizava na mère minha vida. prophétisait simplement sur moi. As pessoas diziam para minha mãe: Les gens disaient à ma mère, aquele teu filho ah, ton fils é um là, perdido il est perdu. e aquele teu filho Ton fils là, não tem mais jeito. il a plus rien à faire. Eu quero dizer a você: J'aimerais vous dire, existe um il Jesus existe un Jésus que ele sai neste mundo, qui est sorti dans ce monde ele vai nesse mundo, et qui est venu dans ce monde. ele só pega as Il pessoas prend simplement les personnes perdidas. qui sont perdues. Ele só pega as pessoas Il prend perdidas. les personnes perdues. Aquelas pessoas que estão na Les perdição. personnes qui sont dans la perdition. Aquelas pessoas que estão no Les lixo. personnes qui sont dans la poubelle. Ele vai lá, Il va là-bas, busca, il les prend, a limpa, il les lave, transforma, il les transforme, enche do Espírito il les remplit de son e esprit coloca para pregar. et il les envoie prêcher l'évangile. Eu quero dizer isso a você. J'aimerais vous dire, Para eu estar aqui, pour que je puisse être ici ce porque soir, alguém orou por mim. parce que quelqu'un a prié pour moi. Se você está vivo Si hoje, toi tu es vivant, porque alguém está orando parce por que você. quelqu'un a prié pour toi. Embora que você não conheça, Même si toi tu ne connais pas Jésus, mas Jesus te mais conhece. Jésus te connaît. Eu quero lhe dizer, J'aimerais te dire, para eu sair dessa pour vida, que je puisse sortir de cette vie dans le monde, vieram tirar minha vida. ils ont dû enlever ma vie. Os próprios amigos. Mes propres amis, Quais os amigos que você tem aí? les propres amis que toi tu as là-bas, Qual é os amigos qui sont tes que amis, levam você para as drogas, qui t'emmènent dans la para a drogue, dans la prostituição, prostitution, para essa vida de máfia? dans cette vie de mafia. Quem são teus amigos? Qui sont tes amis? Eles diziam que era meu amigo. Eux qui se disaient mes amis. Olha o que eles fizeram comigo. Et regardez qu'est-ce qu'ils ont fait. Me abraçaram, Ils me m'embrassaient, chamaram de ils amigo m'appelaient ami, e me deram 6 tiros. mais ils m'ont donné 6 tirs. O próprio amigo que disseram que Mes era amigo. propres amis, Si tire. 6 tirs. Wow. Mais attends, pourquoi ils te l'ont fait? Est-ce que Pourquoi tu les ils as ont fait trahis? Il y avait eu un conflit? Il y a eu un conflit. Qu'est-ce qui s'est passé? Aconteceu uma coisa. Não, porque a primeira coisa, Parce que la première chose, Satanás sabia Satan savait que os meus dias que mes jours estavam contados na mão. étaient comptés dans la mafia. Jesus ia me tirar. Jésus allait me tirer No de la reino mafia. espiritual, Dans le royaume spirituel, dans le monde spirituel, sob a profecia, à travers la prophétie, estava quebrando il était en train déjà de briser les gens. a força do inferno. La force de l'enfer. O diabo me usou Le muito, diable m'a beaucoup utilisé. mas Deus Mais pour Dieu, disse não, non. porque a partir de Parce hoje qu'à partir d'aujourd'hui, eu vou usar je ele vais l'utiliser. na minha palavra. ma parole. J'avais reçu, j'ai un ami qui est Non, de mais- Panama. Du Panama. Lui, il était tueur à gages. Il faut. Matador. Sempre Matador. Tu lui donnes 5 000 euros. Dinheiro para ela. Tu donnes 5 000 euros. 6 mil euros. Il va, Ela vai, il tue quelqu'un, mata as pessoas. il t'amène sa tête, Ele vem com a sua cabeça. tu donnes de 5 000 euros. Você dá 5 mil euros. Et cet homme-là, Alors. il m'a dit, il a tué plus de 35 personnes. Matou já mais de 35 pessoas. On l'avait mis en prison à Foi vie. na cadeira para a vida. Mais par miracle, Dieu l'a Para o libéré. milagre, o Senhor le Et libertou. maintenant, il témoigne. E agora Mais ele dis-moi, tá quelle mafia tu faisais? Tu vendais la Qual drogue, máfia que você estava tu fazendo? coupais la Vendia tête des droga, gens. cortar a N'aie cabeça pas das peur, parce que pessoas. moi, Não, je- Não, não, Não tem medo. não, não. O meu negócio Les affaires que je faisais, só era no meio das drogas. c'était le milieu de la drogue. Quando Ó. era para eles destruir, Comme moi j'allais détruire, destruía. je les E détruisais. esses próprios amigos que eu Et lhe c'est disse aqui. ses propres amis, comme je le disais tout Porque à l'heure. ninguém tem amigo nesse mundo. Parce que dans le monde, personne n'a des O amis. melhor amigo é Le Jesus. meilleur ami, c'est Jésus. Amigo não mata outro. L'ami ne tue pas l'autre. Olha o que o próprio amigo me Regardez disse. ce que les propres amis m'ont dit à moi. Você é meu amigo. Ils se disaient, oh, tu es mon ami. Quando eu virei as costas para Lorsque ele, je leur ai tourné le dos, ele me deu um tiro no ils olho. m'ont tiré un tir dans l'œil. A bala saiu aqui. La balle est sortie ici. Veja. Regarde. O meu olho saiu para fora. Le globe oculaire est sorti à Eu l'extérieur. quero que você veja. J'aimerais que tu puisses voir. Olha aqui. Regarde.
o próprio amigo. mes propres amis. Veja o seu olho. Regarde sans Você que nos assiste. toi qui me suis. Quem são teus amigos? Qui sont tes amis? Eu quero te dizer. J'aimerais te dire. Quem são teus amigos? Qui sont tes amis? Eu não te conheço, Moi, je te connais pas. mas Deus te Mais conhece. Dieu te connaît. Aonde você estiver, Là où tu es, na sua dans casa, ta maison, no carro, dans la voiture, aonde for, là où tu es, eu quero te dizer, j'aimerais te o dire, melhor le amigo meilleur ami, é Jesus. c'est de Jésus Nazaré. de Nazareth. Ninguém pode ser teu Personne ne amigo peut être ton ami de que mais que Jesus. plus que Jésus. Jesus é amigo Jésus est ami até na eternidade. jusqu'à l'éternité. Porque no pior momento, Au moment le plus difficile, foi totalmente foi ele que me ajudou. c'est lui qui m'a aidé. Aos Jésus. amigos. Regarde les amis. Quem são teus amigos? Qui sont tes amis? Amigo não mata. Les amis ne tuent pas. Amigo não destrói. Un ami ne détruit pas. Amigo não fala mal. Un ami ne parle pas du mal. de Amigo l'autre. não derruba. Un ami ne lâche pas. O melhor amigo, Le meilleur ami, quando tu tá morto, quand toi tu es mort, ele ressuscita. lui te ressuscite. Quando o melhor amigo, Le meilleur ami, quando tu tá preso nas quand toi drogas, tu es prisonnier de la drogue, no alcoolismo, dans l'alcoolisme, na dans la prostituição, prostitution, Jesus ele chega Jésus il e arrive ele te liberta. et il te libère. Esse é o melhor amigo. C'est ça le meilleur É ami. esse Jesus que eu quero C'est te ce falar. Jésus que j'aimerais te parler. Não quero pregar Je ne religião. veux pas prêcher la Eu detesto religion. religioso. Je déteste la religion. Porque eu era dia, Parce qu'il y avait un jour, era muito moi religioso. j'étais très religieux. Vivia nas drogas, Je vivais dans la era drogue, muito religioso. j'étais très religieux. Vivia na máfia, Je vivais dans la era mafia, muito religioso. j'étais très religieux. Via o povo J'ai morrer, vu des gens mourir era muito et ils religioso. étaient très religieux. Então eu vim saber Et un jour j'ai compris, que Jesus, eu vim saber j'ai compris un que jour religião não que salva. la religion ne sauve Quem pas. salva é Jesus. de Celui qui Nazaré. sauve c'est Jésus de Olha aqui o Nazareth. tiro no olho. Regarde le tir que j'ai Já attrapé. pensou Dans tiro dentro do seu olho? T'imagines un tir dans ton œil? Ó, já pensou? Tu imagines? Olha onde saiu. Regarde où c'est sorti. E esse mesmo amigo Et ces mêmes me amis, deu um tiro aqui. ils m'ont donné un autre tir, Olha aqui. ici dans la gorge. Un tir de balle. Aqui. là. Un tir dans la Waouh. gorge. Olha a cicatriz. Regarde la cicatrice. Atravessou Ça a traversé e saiu aqui. Waouh. et c'est sorti ici. Arrebentou minha corda Ça a vocais. détruit toutes mes cordes vocales. Primeira La coisa, première chose, quando eles me mataram, lorsqu'ils m'ont tué, os médicos disseram: les médecins ont dit, se ele viver, si lui il vit, vai ficar maluco il na sera cabeça. fou. Porque um tiro no olho, Parce qu'un tir dans l'œil, saiu no outro lado da cabeça, sortir de l'autre côté de la tête, acabou. ça tue. E o segundo tiro, Et le deuxième tir, levei na a garganta, attrapé dans la gorge, arrebentou minha corda a brisé vocal. toutes mes cordes E vocales. os médicos Les disseram médecins ont dit que eu não ia falar. que je ne devais pas Mas parler. existe um Deus Et il existe un que Dieu ele começou na minha vida qui a commencé dans C'est-à-dire ma qu'il vie. a dit, le premier tir, c'est rentré là, Oui. c'est sorti par derrière. Les médecins ont dit, il sera fou. C'est-à-dire Oui. que si même il vit, il peut pas raisonner normalement. Exactement. Parce que c'est impossible. Et le deuxième tir est rentré là, c'est sorti par là. Oui. Ils ont dit que ses cordes vocales s'est abîmées. Donc médicalement, il ne pouvait plus parler. Uau! E depois me deram o terceiro tiro. Et après, ils m'ont donné le troisième tir. Troisième. Ele veio aqui, J'ai attrapé ici, tinha a cicatriz, j'ai la cicatrice. teve que abrir Il minha devait boca ouvrir ma bouche, para fazer a enlever ma operação. mâchoire inférieure pour enlever la balle qui s'était arrêtée ici. E eles mesmos vieram, Et ces mêmes amis sont revenus encore. me Ils seguraram, m'ont attrapé comme cela. me segurou, Et un m'a attrapé par o derrière. outro veio, L'autre est venu. pegou a pistola, Il a pris son pistolet et il a vidé son chargeur dans le ventre, na minha barriga. dans mon ventre. As balas Et les balles pegou na minha ont coluna attrapé vertebral. ma colonne vertébrale. Disseram Et ils ont dit para minha mãe, à ma mère, se ele viver, si lui vit, não vai andar. il va jamais Mas marcher. eu quero Mais dizer, j'aimerais vous dire, a Bíblia diz, la Bible dit em Lucas dans 1,37, Luc 1, 4, Lucas 37. 1,37. Ah, 1,37, C'est-à-dire que les balles sont rentrées dans les ventres ah ben là, entrant dans et mon Para ça a Deus. touché à la colonne vertébrale. ok. Regarde, Eu quero que você veja. j'aimerais que tu puisses voir. Bon. Eu quero mostrar para você na câmera ver a verdade. Voilà les J'aimerais balles. que tu puisses voir, que tu puisses comprendre que Tout je dis la tire. vérité. Veja, eu não tenho umbigo. Moi, j'ai plus de nombril là. Veja, a bala pegou na coluna. La balle a attrapé A la touché colonne. la colonne vertébrale. Ui, disseram que eu não ia andar. Ils ont dit que j'allais pas marcher. Mas o Deus que Le começou, Dieu qui a commencé, ele termina. il termine. Eu quero dizer a você, J'aimerais vous dire, domingo dimanche, eu vou estar pregando nessa je igreja. serai là dans cette église Eu pour quero que prêcher. você veja. J'aimerais que tu puisses À voir. Hero Hotel à Fresnes, viens. Pourquoi moi, j'ai dit où ça? Si vous pas écouter moi, vini écouter parole à bon Dieu. Les mots qui a parlé de Jésus, qui a dit que sans Jésus nous tous perdus là, nous avons besoin de bon Dieu pour vivre. Nous avons besoin de bon Dieu parce que sans bon Dieu nous tous perdus. Alors pourquoi ma foi venir là, écouter parole à bon Dieu? É isso aí que eu quero dizer a você. C'est ce que j'aimerais vous dire. Venha domingo. Viens dimanche. Venha domingo. Viens dimanche. Seja você qual for. Peu importe la personne que tu es. Os teus problemas, Ton problème, Jesus pode resolver. Jésus peut le résoudre. Nós vamos orar por você. Nous allons prier pour toi. Talvez sua causa está perdida. Même si ton cas est perdu. Mas para Deus, Mais pour Dieu, nada é impossível. rien n'est É isso que eu impossible. quero dizer a C'est ce que você. j'aimerais te dire. O que eu não posso Ce que fazer, moi je ne peux pas faire, Jesus ele pode fazer. Jésus peut le faire. Através da tua À fé. travers ta foi. Através da tua fé. À travers ta foi. Eu não quero saber
O que é a tua religião? Je ne veux pas savoir quelle est ta religion. Jesus te ama. Mais Jésus t'aime. E Jesus Jésus quer falar com veut você. parler avec toi. Vinha nesse domingo. Viens ce dimanche. Talvez você está aí triste. Même si tu es triste. Talvez você disse, oh, não, a minha vida não tem mais jeito. Même si tu dis que ma vie n'a plus de solution. Talvez muitas pessoas te Il y a decepcionou. beaucoup de personnes qui t'ont déçu. Mas eu quero te Et dizer, j'aimerais te dire, Jesus está vivo. Jésus est vivant. Eu quero lhe dizer, J'aimerais vous dire, eu estava perdido. moi j'étais perdu. Jesus me achou. Mais Jésus m'a trouvé. Eu estava caído. J'étais par terre. Jesus me Mais levantou. Jésus m'a Eu relevé. estava com muito problema na J'avais justiça. beaucoup de problèmes dans la justice. Jesus limpou meu nome, Mais Jésus a lavé mon nom. me deu um Il m'a passaporte donné un passeport. e eu viajo ao Et mundo. aujourd'hui, je voyage Eu dans le quero monde lhe dizer entier. a você, J'aimerais te dire, Jesus é teu advogado. Jésus est ton avocat. Não perca a esperança. Ne perds pas l'espérance. Jesus está voltando. Jésus est en train de Não revenir. vamos perder mais tempo. Nous n'avons plus de temps à perdre. Essas coisas neste mundo, Les choses de ce monde, tudo vai ficar. tout va rester. Tudo vai ficar. Tout va rester. A única coisa que não vai La ficar seule chose qui ne va pas rester, é a salvação. c'est le salut. Bota o teu nome no livro da Tu dois vida. mettre ton nom dans le livre de vie. Vai chegar um Il dia va arriver un jour que Jesus vai abrir um grande que Jésus livro va ouvrir un grand livre e vai chamar o nome. et il va appeler par nom. Se você não tiver Si lá, toi tu n'es pas là eu dans vou ce ficar livre, muito tu triste. seras très triste. Porque muitos Parce que beaucoup vão ser chamados, vont être appelés, mas poucos mais peu vão ser escolhidos. vont être choisis. É isso que eu quero lhe C'est dizer. ce que j'aimerais vous Deus dire. escolheu você. Jésus vous a choisi. Por mais que você não conheça Ele, Même plus que tu le connaisses, mas Ele te conhece. mais lui il te connaît Porque você davantage. nasceu, Parce que toi tu es né Ele te escolheu. et lui t'a O choisi. pastor vai dar o endereço da igreja. Le bishop va donner l'adresse E eu quero que você venha. et j'aimerais que tu puisses Eu venir. quero que você venha. J'aimerais que tu puisses venir. Jesus te ama. Jésus t'aime. Eu quero te dizer isso. J'aimerais te le dire. Jesus te ama. Jésus Eu t'aime. não sei o teu problema, Je ne connais pas ton problème, mas Jesus conhece o teu mais Jésus problema. connaît ton problème. Venha Viens e receba Ele et afin de le recevoir como teu comme Salvador ton e sauveur libertador et ton da libérateur tua de vida. ta vie. O bishop vai falar, Le bishop va donner l'adresse. no fim de tudo, À la fin de tout, eu quero orar por você. je vais prier pour Amen. Eu toi. quero dizer a você, J'aimerais te dire, Deus Dieu salva a França. va sauver la France. Deus En abençoe. tout cas, c'est le moins dit que nous tenons sérieux au Cavram ici. Hein? Pas quoi que c'est, vous savez, il y a des gens qui sont incrédules. Hein? Quand ils voient, ils parlent, vous avez dit, ah, c'est pas possible, c'est pas possible. Les gens là, c'est sérieux. Et je vous dis parce que tu as vu son œil est là, voilà. Voilà. Il vous a montré même son ventre, comment il a reçu de balles. C'est pour cela, même quand moi je l'écoute, ça fortifie ma foi même. Et ça m'encourage même moi-même. Parce qu'il a reçu de balles à la colonne vertébrale. Je connais qu'est-ce que c'est. Quand la colonne est touchée, tu es foutu. Et les cordes vocales ont été touchées. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un recevoir une balle, entrer là et sortir par là? On appelle ça la mort subite. D'ailleurs, le commando juif israélien leur a appris à tirer sur la tête pour empêcher un terroriste de déclencher des bombes. Mais, malgré tout ça, Dieu l'a restauré. Ah oui, il était mort, hein? Oui. Il est ressuscité. Oui. Explique un peu ça, comment il était mort. Você estava morto. Eu quero dizer a você, quando me disseram Quand ils m'ont dit que eu estava morto, que moi j'étais mort, porque não falaram para mim, ils m'ont pas dit à moi que j'étais mort. falaram para minha mãe, Ils ont dit à ma mère. que eu estava lá estirado na Parce que moi rua. j'étais là, étendu dans la rue. Todo mundo estava me vendo morto. Tout le monde me voyait mort. Mas Deus Mais pour Dieu, olhou no céu il a regardé au ciel. e disse assim, Il a dit eu quero que todo mundo veja, que j'aimerais que tout le monde puisse le voir. ele aí morto, Lui mort. porque eu, Deus, Parce que moi, Dieu, vou levantar. je vais le relever. A mesma pessoa que viu ele Les morto, mêmes personnes qui l'ont vu mort, vai ver ele de pé, ils vont le voir debout. pregando o poder do Evangelho. Prêcher le pouvoir de l'évangile. É isso que eu quero dizer. C'est ce que j'aimerais Se vous dire. você quiser saber do Si testemunho, toi tu veux connaître ce témoignage, mon venha témoignage, na igreja. viens à Eu l'église. quero que dimanche. você venha. J'aimerais que tu puisses Eu venir. vou deixar as coisas para você mesmo ver. Je laisserai toutes les choses que tu puisses Você voir. viu. Tu as vu déjà. Você não vai ter mais incredulidade. Tu ne seras plus incrédule. A pessoa só fica incrédula Les personnes restent incrédules quando não vê. quand ils n'ont pas vu. Mas você viu. Mais toi tu as vu A déjà. minha Bíblia diz Ma Bible dit que Tomé ele viu. que Thomas a vu. E quando ele Il tocou a em Jesus, mis ses doigts dans les trous des mains de Jésus. ele disse: Jesus é Il a verdade. dit Jésus est la vérité. Jesus disse: Tomé, Il a dit Thomas, bem abençoado il est heureux aqueles que não viram, celui qui n'ont pas vu, mas creram. mais qui ont cru. Mas você hoje está vendo. Mais toi aujourd'hui tu vois. Então venha, Viens, venha. viens. Domingo, Dimanche, não perca.
ne rate rate pas. A glória de Deus La gloire de Dieu é na tua vida. est dans sa vie. Deus te abençoe. Voilà, te donc, bénisse. le problème là, en cas dit, attends, nous avons notre petit bricolage que le diable commence à perturber. Alors, le problème que je dis, pourquoi je vous le dis? Parce que je rencontre beaucoup de cas. Beaucoup de cas de gens Nesses casos, as pessoas qui sont désespérés. ficam completamente desanimadas. Désespérés parce que pour Desanimadas. certaines personnes, les médecins, la vie médicale est absolument A vida Des- médical, dépressive. altamente déprimant. tudo. Deprimido. Le médecin dit, écoutez, ton Os cas, médicos estão a falar que c'est o teu caso impossível. é impossível mesmo. des fois le médecin dit, toi, Os tu médicos estão a marcheras dizer que plus. você nunca vai andar mais. Des fois le médecin Os médicos dit, estão a falar toi, c'est fini. você acabou mesmo. Et on a beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils Muitos reçoivent crentes quando un tel recebem avis médical, aquele caso medical, ils y croient. Então, quer. Et parce qu'ils croient à la vie médicale, Eles estão a receber essa ils notícia abandonnent da leur vida foi. medical, estão perto da sua fé. l'esprit des morts O les espírito achève. da morte lhe mata. Parce que Jésus a dit, il te sera fait Jesus selon ta foi. diz que será feito sobre a tua fé. Si tu crois à la mort, tu Se vivras la você mort. está crendo na morte, você vai receber. Alors, j'aimerais vous dire, voilà Eu une vou preuve ver uma prova mesmo. que ce que le médecin Aquilo dit que os médicos falam ne vaut rien devant ce que Dieu não é dit. uma palavra sobre a palavra de Deus. Je connais une dame Eu conheço uma moça cambodgienne que veio do Camboja, qui est venue à mon église l'année que passée. veio na minha igreja ano passado. Le médecin lui a dit, il ne peut pas Os avoir médicos d'enfant. que você não vai ter filho. C'est impossible. Impossível. Je priais pour elle. Eu orei. Je lui ai dit, cette année prochaine, tu O verras, ano tu auras un próximo enfant. você vai ter um filho. Il n'y a pas 2 semaines, 2 semanas passadas. elle vient d'accoucher de son Ele teve enfant. filho Amém. Un autre enfant encore en Guadeloupe. em Guadalupe. Le médecin dit, c'est Os impossible. médicos diziam, impossível. C'est une chance sur 1000. Uma sorte para mim. Parce que la sémence de l'homme est trop faible. Muito. Alors, on a prié, E oramos. on a vu. Alors, peu importe ce que les médecins ont dit, Pelo menos todos que falaram, os médicos, peu importe ce que les hommes disent, pelo menos todos aqueles homens falam. dis-toi seulement, Diga só, tout est possible tudo é possível. à celui qui croit. Aquele que crê. Tout est possible. Tudo é possível. Hein? L'apôtre Paul dit que O tout apóstolo homme Paulo fala que todo soit homem reconnu menteur, pode ser mentiroso. Dieu seul vrai. Seu Deus é verdade. Et celui qui contredit Dieu perd son temps. Você pode ser contra Deus, mas está perdendo tempo. C'est pour encourager quelqu'un ici. Parce que moi, en écoutant les témoignages du pasteur Da Silva, ma foi a été fortifiée. Je me suis dit, si Dieu a fait pour lui, il peut faire pour moi, Amém. il peut faire pour toi. Amém. Et puis je sens qu'il y a une onction forte de Tem guérison. uma unção mais da Il y a une onction forte de guérison. cura. Et tu vas prier pour les malades. Você vai orar para os Est-ce que Dieu va agir vraiment? Parce Deus vai fazer. qu'ils attendent là, les gens. Amém. Deus vai fazer por Amém. as pessoas. Amém. Tu crois que Eu acredito, Moi, je pastor. crois, pasteur, Jesus, ele quer curar todo mundo. Jésus peut guérir tout le monde. Mas nem todo mundo Mais tout le monde tem fé. doit avoir la foi. Tem fé. Doit avoir la foi. Jesus curou muito Jésus a guéri plusieurs e outros não foi curado. et d'autres n'ont pas été guéris. Jesus disse, a tua fé vai te curar. Jésus a dit que c'est ta foi qui va te guérir. Existe pessoa Il a des personnes que acredita na qui maldição, croient à la malédiction, acredita na qui croient à idolatria, l'idolâtrie, acredita na qui croient à feitiçaria, la sorcellerie, mas não acredita no poder de mais ils ne Deus. croient pas au pouvoir de Dieu. Deus, Dieu ele quer te libertar. peut te libérer. Você tem a chave. Toi, tu as la clé. A fé está dentro de La você. clé et la foi est dedans en toi. O Espírito Santo de Deus, L'Esprit de Dieu, ele le quer Saint-Esprit, manifestar dentro veut de se você. manifester en toi. Só é você dizer, C'est à toi qui dois te dire, diz Espírito Santo, Saint-Esprit, entra na minha vida. entre dans ma vie. Embora que você não conheça Même si ele, tu ne le connais pas, le mas ele te Saint-Esprit. conhece. Mais lui, il te connaît. Só é você estar C'est- vivo Si toi, tu es vivant aujourd'hui, porque ele te ama. parce que lui t'aime. Embora que você Même si não ama ele, toi, tu ne l'aimes pas, ele não esperou ser amado. lui, il n'a pas entendu que tu puisses Ele veio l'aimer, nos amar. mais lui, il nous a aimé le premier. Mas eu quero lhe dizer, J'aimerais vous dire, a fé está dentro de você. la foi est dedans en toi. Eu quero lhe dizer, J'aimerais vous dire só Deus qu'il n'y a que Dieu pode ser adorado. qui doit être adoré. Deus tem que ser adorado. Dieu doit être adoré. Deus quer te curar. Dieu veut te guérir. O homem ora, L'homme prie,
Mas quem cura Mais celui qui guérit, é o Espírito de c'est Deus. l'Esprit de Dieu. Através da tua fé. À travers ta foi. Se você crê, Si tu crois, você vai ver a glória de tu Deus. verras la gloire de Dieu. Se você não crê, Si tu ne crois pas, o problema é teu. ton problème, c'est le tien. É isso que eu quero lhe C'est dizer. ce que j'aimerais O te pastor dire. vai dar o endereço da Le igreja. bishop va te donner l'adresse de E eu l'église. quero que você venha domingo. J'aimerais que tu puisses O venir à Espírito de l'église. Deus vai te tocar. Parce que l'Esprit de Dieu va te toucher. Não sou eu que vou te C'est pas tocar. moi qui va te É o toucher. Espírito de Mais c'est Deus l'Esprit de que Dieu vai te qui tocar. va te toucher. Se você precisa de Si Deus, tu as besoin de Dieu, então você vai vir. alors tu Ah. O viendras. que o homem não pode Ce fazer, que l'homme ne peut pas faire, Deus pode Dieu fazer. peut le faire. O teu dinheiro Ton argent não pode fazer. ne peut pas le faire. Gastasse tanto dinheiro com Tu as médico. gaspillé beaucoup d'argent Há avec les quantas médecins. pessoas que eu vi Beaucoup de personnes que j'ai morrer vues de câncer? mourir de cancer. Câncer Cancer, é um demônio. c'est un démon. Quando entra, Quand il rentre, só Deus pode il n'y a arrancar. que Dieu qui peut l'enlever. Mas eu quero lhe Mais dizer, j'aimerais vous dire, Jesus, Jesus. ele está para te curar. il est là pour te Há guérir. quantas pessoas Combien de personnes estão presas na depressão? sont prisonnières de la dépression? Aí fica procurando coisa Et para je ser cherche livre. des choses pour être libre. Procurou tantas coisas Ils para ser cherchent beaucoup de choses livre pour être libre, e não achou. mais ils ne trouvent pas. Gastou tanto dinheiro Ils ont gaspillé beaucoup d'argent na dans idolatria, l'idolâtrie, nas dans drogas, la drogue, na dans prostituição, la prostitution, nos médicos. dans les médecins. Eu quero dizer a você, Mais j'aimerais vous dire, só Jesus pode il n'y a libertar. que Jésus qui peut vous Jesus é libérer. um médico C'est espiritual. Jésus qui est le médecin spirituel. O homem L'homme, é médico encarnado. c'est le médecin charnel. Jesus Mais é Jésus, médico c'est le espiritual. médecin spirituel. Eu não estou falando mal dos Moi, médicos. je ne parle pas de mal des médecins. Eu creio na Je medicina. crois à la médecine. O que o médico não pode Ce que le fazer, médecin ne peut pas ele faire, passa a receita il donne l'ordonnance e diz, vá aceitar Jesus. et il dit va accepter Jésus. Esse daí Celui-là, é um bom médico. c'est un bon médecin. Bom médico. C'est un bon E médecin. espiritual. Et c'est un médecin spirituel. Eu quero dizer a vocês, J'aimerais vous dire, eu abençoo todos os médicos. je bénis tous les médecins. Eu quero que os médicos J'aimerais que les médecins sejam abençoados. soient bénis. E quero que eles digam J'aimerais que les médecins puissent o dire que ele não pode ce fazer, que eux ne peuvent pas que ele faire, diga que Jesus qui pode dit fazer. que Jésus peut le faire. Que Jesus pode fazer. Et Jésus peut le faire. Eu quero lhe dizer J'aimerais vous dire uma coisa só. une seule chose, pasteur. Uma coisa só. Une seule chose, Bishop. Não deixa Ne laisse pas o teu intelectual ton intellect, ton intelligence impedir te limiter espiritual. spirituellement. Deus quer isso. C'est Dieu qui veut cela. Joga o teu intelectual para baixo Enlève, mets ton intelligence en bas e deixa Deus para cima. et laisse Dieu en haut. E Deus vai te abençoar. Et Dieu va te bénir. On a un ami qui est médecin spécialiste. Qui est spécialiste médico. Lui, avec sa femme, Ele com sua mulher, il passe aussi à la télévision. ele sempre passa na mesma Il passe televisão. dans mon émission. Faz na minha missão mesmo. Je donne 30 minutes Eu dá 30 par minutos semaine. para a semana. Il est médecin, Ele é médico, mais il croit aussi à la mas guérison. ele crê mesmo na cura. Il Amém. prêche la Ele guérison. prega mesmo a cura. Amen. Alors dis-moi, donne-moi, à part ton miracle, Sobre quelques miracles que toi tu as vécu en priant pour les gens, outros milagres que qui você peut encourager les gens. conhecer sobre orar para as pessoas. Tu as prié pour quelques personnes, oui. Eu já vi muitas pessoas. J'ai vu beaucoup de Donne gens. un ou deux ou trois. Isso. ça Eu va. já, Só vi, um, dois. eu já vi muitas pessoas sendo curadas J'ai vu beaucoup de gens guéris Mhm. através da fé deles. à travers leur foi Leur foi. Ah, oui. Vi pessoas sendo curadas de câncer. de cancer. Cancer. Oui, de todas as De enfermidades. toutes les maladies. É isso que eu quero dizer a C'est vocês. ce que j'aimerais vous dire. Isso que eu quero dizer a vocês. C'est ce que j'aimerais vous dire. Porque quem cura Et celui qui é o guérit, Espírito de c'est Deus. C'est l'Esprit de l'Esprit de Dieu. Dieu. O Amen. Espírito de Deus é que C'est cura. l'Esprit de Dieu qui Se guérit. o homem pensar que é ele, Les hommes pensent que c'est eux, ele não é nada. il est Rien. rien. Ele não é nada. Il est rien. Mas quando ele Deus, Mais lorsqu'il dit Dieu, eu não sou Dieu. nada. moi je suis rien, Mas tu és. mais toi tu es. Aí Deus vai curar. Et c'est là que Dieu Eu quero guérit. dizer ao Senhor, J'aimerais vous dire, Deus Dieu vai fazer uma grande obra va faire une grande œuvre no teu ministério. dans ton ministère. Bishop. Pode ter certeza. Et la certitude Pode, de se ça. Deus te trouxe aqui, Si Dieu t'a emmené ici, na igreja do à Eterno, l'église l'appelle porque l'éternel, Deus queria falar c'est contigo. Dieu qui voulait te parler. Eu sei que tu tem um projeto Parce que tu as un projet sobre a tua mente. dans ta pensée. Tu não tem condições, Tu n'as pas les conditions, mas Deus vai te dar mais condições. Dieu va te donner les conditions. Pessoa que nos assiste Les personnes qui nous suivent vai ser usada por Deus seront utilisées par Dieu para te abençoar. pour te bénir. Teu ministério. Ton Amen. ministère. Convida as pessoas. Invite les personnes. Oui. E se a pessoa quiser saber de alguma coisa, Si les personnes veulent avoir une information, vem domingo. venez dimanche. Nós vamos Dimanche. estar. Nous serons là. A glória de Deus Pour la gloire de Mhm. Dieu, está na tua vida. qu'elle puisse être sur ta vie. Eu Je profetizo. prophétise. Em nome de Au nom de Jesus. Jésus. Pai, Père, em nome de au nom de Jesus. Jésus. Eu encerro agora essa Je palavra. prie et je ferme cette prière. Pai, Père, pessoa que está preso, les personnes qui sont prisonnières seja liberta. soient libres Em maintenant. nome de Jesus. Au nom de Jésus. Eu não aceito Moi, je n'accepte que pas Satanás que le Satan venha prender as vienne pessoas prendre les personnes para não vir domingo. pour ne pas venir Em dimanche. nome de Jesus, Au nom de Jesus. você vai estar Tu livre. seras libre Aonde você estiver, partout où tu es. receba a graça de Reçois la Deus grâce de Dieu e seja et sois abençoado. béni E seja sois abençoado. béni. Em nome de au Jesus. nom de Jésus. Amém.
Amen. Alors, pasteur, Pasteur. on a encore 10 minutes à peu près. Hein? Donc, c'est une émission é uma missão. É uma missão. où les gens nous suivent de partout. As pessoas que estão Là, nous parlons seguindo là. todo mundo inteiro. Mas Par Orange, tem canal Orange, les gens nous suivent en canal Guadeloupe, na Guadeloupe, en Martinique, na Martinique, en Guyane, na Guyane, Nouvelle-Calédonie, na Nova Calédonie, Île de la Réunion Ilha da Réunion, et toute la France. na toda a França. Les gens nous suivent au sud partout. Donc, voilà pourquoi c'est important. É muito importante Pour moi, prêcher, c'est bien. de pregar. É bom. Mais le témoignage, c'est très O fort encore. testemunho é mais forte. Parce que les gens voient que ce que nous prêchons n'est pas des ragots. Voilà Voilà quelqu'un qui était mort. Ele estava morto. Parce qu'on croit que Jésus Estava falando avait de Jesus, seulement ressuscité Lazare. Amém. Lázaro só. Mais voilà Mas quelqu'un tem outro qui aqui était mort, maintenant qui est vivant. que é vivo. Et quand il viendra, il va vous expliquer en détail. Dá detalhe mesmo. Tonton, Tati. Nebsibino Boya. Le papena qui est angolais. Comment on dit en qui est angolais? Portugais? Non, angolais. Mais c'est Qui portugais. Congo l'État. Attends, en Angola, il n'y a pas de dialecte alors. Vous parlez- Kialumingo, Kiko. Ah, voilà. Congo. Kikong, voilà. Kialumingo, Quiza. Boya, Isso é Quiza. Comment? Kialumingo, Quiza. Voilà. Tous les Angolais, venez ici. Ah oui. Venez vivre la gloire de Dieu. Il n'y a pas question de nationalité. Jésus vous aime. Amen. Mais, Não tem questão do le problème que nous avons, les gens n'ont pas soif. Você não descer. Pour aller voir le médecin, Aí no médico, il se déplace. pode ir. Pour aller à l'école, Pode se deslocar Il para se ir no déplace. médico, na pour escola, aller au travail, para ir no trabalho. il se déplace. Pode deslocar. Pour aller voir les Para sorciers, ir no justiceiro. Pode se ils ne sont pas deslocar. payés les billets d'avion. Pode pagar mesmo Mais bilhete. pour venir à Mas l'église, para ir na igreja fainéant, é muito difícil. tu es là devant la télévision. Tá lá bem desanimado. Venez là, viens, arrêtez de me regarder comme ça. Viens là, viens. Tem que vir. Viens, je te dis, Tem que vir. bouge-toi, c'est question de volonté. Bom, vem uma questão da vontade. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Si tu es là, tu nous suis, c'est que c'est Dieu qui t'appelle. Deus tem que te chamar. Et la Bible dit, A Bíblia diz: si vous entendez sa voix, você ouvir a sua voz, n'endurcissez pas votre não cœur. fraqueza do teu coração. Tu vas dire, ah, j'étais chez moi, j'ai Eu tava lá na minha zappé. casa, só Par assisti hasard, a je suis televisão, tombé sur ce pasteur e brésilien. esse pastor brasileiro, Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. que Deus não tem sorte, Tu as entendu? Você ouviu? Dieu Deus guérit le cancer. cura as causas. J'aime bien ce qu'il a dit là. Aquilo que você falou, eu gostei. Le cancer est un démon. O câncer é demônio mesmo. C'est un É démon. demônio. Et Jésus seul peut le chasser. Jesus que pode arrancar ela. Il n'y a aucune maladie trop forte devant Tem Dieu. uma doença mais forte. Alors, je vais demander au pasteur Então, pastor Da Luiz, Silva de prier pour para tous orar, les gens qui todas as souffrent de pessoas leur que maison. sofrem. Et puis, on va clôturer E l'émission. vamos culturar assim, será isso mesmo. Feche seus olhos, vocês que estão aí nos Ferme assistindo, les yeux là, vous qui nous suivez, e creia através da sua fé. et crois à travers ta O foi, Deus que está aqui le Dieu qui est ici, é o avec Deus que nous, está aí, c'est le Dieu qui est aonde là où você tu es. estiver. Pai, em nome de Jesus, Père, au nom de Jésus, aonde estiver essa pessoa, là où est ton peuple, cette personne, esteja no hospital, qu'il soit à l'hôpital, no carro, dans la voiture, na casa, à la maison, aonde estiver, là où ils sont, eu repreendo je brise todo mal, tout mal, toda enfermidade, toute infirmité, toda opressão, toute oppression, em nome de au Jesus, nom de e Jésus. liberta essa vida, Libère ces vies, que a partir de hoje, qu'à partir d'aujourd'hui, essa vida seja liberta, ces vies soient libres, seja curada, soient guéries, seja libertada, soient libérées. em nome Au de nom de Jesus. Jésus. Pai, Père, alegra aqueles que estão tristes, mets la joie dans ceux qui sont tristes, em nome de Jesus. au Pai. nom de Jésus. Aqueles que têm problema, Ceux Pai, qui ont des problèmes, Père, seja o médico dos que médicos, soit le médecin des médecins, em nome de Jesus. au nom de Aquele Jésus. que tem causa da Ceux justiça, qui ont des cas de justice, Deus resolveu minhas causas na Dieu, tu as justiça. résolu mes cas de E justice, Deus resolve as causas na que tu justiça puisses dele. résoudre aussi leurs cas de E justice. no nome de Jesus, Et au nom de Jésus, receba a bênção. reçois la A bénédiction. mãe que tem os filhos nas drogas, Les mères qui ont des fils, des enfants dans la drogue, que seja uma mãe de que coragem, puissent être des
mamans de courage, courageuses. E que os filhos sejam libertos. Que les enfants puissent être Em libérés. nome de Jesus, Au nom de ó Pai. Jésus. Pai, Père, eu te agradeço je te remercie pelo milagre, pour les miracles, pela libertação. pour les E libérations. eu creio, Je Pai, crois, Père, que domingo que dimanche, a tua glória ta gloire será maior sera plus do grande que a de hoje. que Em d'aujourd'hui. nome de Au Jesus. nom de Jésus. Amém. Amen. Alors, j'aimerais dire aux gens J'aimerais des Antilles, Guadeloupe et Martinique, l'année prochaine, je parle par la foi, on va recevoir le pasteur Da Silva. Parce que les gens de la Guadeloupe vont dire